Pessoal, boa tarde. Alessandra, do Movimento Esporte Conecta. Porque esporte é emoção e conexão. E nessas conexões vou trazer aqui o Igor de Souza, ele que já teve várias vezes por aqui. E alunos já entrando. Oi, Harry, tudo bom? E daqui a pouco ele está por aqui. Ele que chegou aí da Inglaterra ontem e vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre ele e também sobre o que nos aguarda no terceiro Movimento Esporte Conecta com a Camp. Lembrando que o Harry, que está aí, é um dos nossos palestrantes também. E as inscrições estão abertas aqui na bio, segue a Lê. As vendas estão sendo feitas pelo Ticket Esportes. 30 e 31 de agosto, Vitória, Vila Velha, Espírito Santo, aguarda vocês. Teremos aí uma parte prática e o fórum de debates, palestras no sábado à tarde e no domingo de manhã. A parte da manhã no sábado vai ficar para uma vivência, não é competição, né? Então a gente está chamando uma vivência numa das praias aqui do estado e a gente aguarda vocês. Oi, Igor. Já coloco você aqui. Já te chamei, Igor. Opa. Oi. Oi, Ale, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Primeiro, obrigada, né? Você mal aterrissou no Brasil, já te catei aqui. Não, mas eu que peço desculpas Eu tive um problema na outra vez que nós marcamos, eu já passei para você um problema particular, Sim, então eu peço desculpas da outra vez. não, E imagina. estamos aqui para ajudar. Cheguei ontem, mas estamos aqui para ajudar. Obrigada. Imagina, não tem que pedir desculpas, não. Galera entrando, aí o pessoal ficou preocupado, na verdade, né? Eu fiquei aqui com eles batendo papo, então já tinha um monte de recado para você, de algumas pessoas. Vamos ver se elas entram de novo e aí eu passo para vocês. Tá O bom. rádio já temos dois palestrantes nos ouvindo aí também. A Rovana, que é uma cardiologista aqui do estado, e narradora também. O Harry tá aí, né? A galera deve estar com saudade. Ó, a Ana Paula já entrou, a Ana Paula Gomide falou: Ó, eu tenho, não posso perder, senão ele vai brigar comigo. Os alunos presentes também. Então, Igor, por favor, eu queria. Você já esteve por aqui várias vezes, grande parte das pessoas já te conhece, mas a gente sempre tem algumas pessoas novas que passam por aqui. Então, fala rapidamente quem que é você? Quem é o Igor de Souza? Bom, eu sou um ex-nadador de águas abertas, né? Então, fui nadador de piscina, fui atleta da Seleção Brasileira de Piscina, depois eu fui atleta de águas abertas, também da Seleção Brasileira. Nadei o circuito mundial, quando o circuito mundial, a menor prova era 25 quilômetros, né? Não é como agora, que são os 10 quilômetros, mas o circuito mundial eram provas de 25 quilômetros para cima, até 88. Era um circuito dificílimo, porque eram normalmente 17 provas, sendo que dessas 17 provas, 11 ou 12, se eu não me engano, não, eram 12, em 12 finais de semana seguidos. Todas as provas de 30 a 40 quilômetros. Então, você nadava, por exemplo, Capri-Napoli num final de semana, no outro final de semana você pegou o avião e foi para o Canadá para nadar uma prova de 40 no Canadá. Aí no outro final de semana, outra prova de 42. No outro final de semana, você descia para Atlantic City para outra prova de 40. Então eram provas bem duras, né? Mas eu nadei durante muito tempo. Depois eu fui convidado para assumir a seleção brasileira, né? Bom, antes disso, porque eu sei que alguns vão me perguntar, né? Nadei o Canal da Mancha 2 vezes. Em 96 eu cruzei, fiz o melhor tempo do ano. E em 97 eu resolvi fazer ida e volta e eu fiz os dois melhores tempos do ano, né? Na ida eu fiz o segundo melhor tempo, na volta o primeiro melhor tempo. Por essa razão eu ganhei um Rolex. Na época a associação dava um Rolex que era, como é que se diz? Era feito pela Rolex, único, né? Atrás você tem seu resultado e tudo mais, tanto é que a Rolex fala se um dia quisesse vender, eu espero nunca precisar, mas se quiser vender é para vender para eles, né? Porque é de colecionador, não é um Rolex comum. Mas depois disso eu assumi a seleção brasileira, foi quando a gente transformou, que eu falo a gente, porque não foi só eu, a Cristiane Fanzelis,
uma amiga minha, ex-nadadora de águas abertas, também montamos essa estrutura. Nós Conheci. transformamos, nós montamos, fizemos um país que era totalmente coadjuvante, né, em águas abertas, a ser eleito a melhor equipe do mundo, né, por equipe, não só os atletas, mas por equipe. Uma estrutura nova, foi onde trouxemos a Poliana para nadar águas abertas e encontramos a Ana Marcela, né? Foi uma descoberta nossa, que foi a Ana Marcela que acabou migrando para a seleção e é o que é até hoje, é a melhor atleta de águas abertas do mundo. Bom, fora isso, o que mais posso dizer? Bom, eu levo muita gente para o Canal da Mancha, acabei de voltar, graças a Deus, mais um atleta cruzou, O é o Thiago, né? meu, Thiago, é o meu centésimo décimo primeiro atleta de 121 que eu levei, né? Você anota no 121. caderninho, Igor, como você não esquece. Você lembra de cabeça quantos atletas você já levou? Não, eu tenho que ficar perguntando. Na verdade, meus atletas que lembram mais do que eu. Porque teve uma vez que perguntou quantos foram, eu falei, e tinha gente que sabia melhor do que eu quantos foram, porque acabam acompanhando. Eu confesso que eu não lembro. E os nomes, eu teria que sentar, pegar os livrinhos todos, porque além de brasileiros, tem muito estrangeiro que eu levei, mas eu não lembro. Eu não vou mentir que às vezes eu não lembro quem eu levei há 3 anos atrás. Se a pessoa não me falar, vai falar, é verdade, foi nesse ano que eu te levei, mas não lembro, né? Agora você, Mas isso é algo que eu falo. Oi, pode falar. que agora você estava lá só com o Thiago essa semana que passou. Só com o Thiago. Eu tinha dois atletas, um outro por problema de saúde não pôde viajar, né? Aham. Ele acabou perdendo o slot dele, então dessa vez só foi o Thiago, né? E aí agora você pega, semana que vem você já vai de novo? Não, semana que vem eu tô indo para Itália. Não, que vem eu tô indo para Itália, né? Não é segredo, né? A Ana Marcela vai fazer o Mancha ano que vem, né? E vou bater um papinho com ela lá e vou pegar uns dias de férias, não vou mentir também. Tá Porque dias certo. de férias sempre é. Mas esse ano você volta ainda com alguns atletas do Canal da Mancha, Volto, né? volto. No começo de agosto eu estou levando o Renato, É, né? Renato Garcia, que também vai para lá. esse é meu. E em setembro eu vou para Manhattan com a Ana Paola. Ah, Ana Paola que tá aí. Desculpa, Ana Paola, te chamei de Ana Paula. Ana Paola. Ela tá por aqui assistindo a gente. Igor, e é por causa de. Ah, uma coisa que você não falou, você também é o atual presidente do Circuito Paulista de Águas Abertas, né? É, Mas sou presidente da associação, é uma aham. ONG, que já existe há mais de 20 e poucos anos, né? Que cuida do campeonato oficial da federação. Eu estou como presidente agora, e a gente sempre vai trocando, mas é sempre os mesmos, né? Eu viro secretário, porque ONG, né, não tem dinheiro, a gente tem que. É tudo Vai se virando. voluntariado. Mas o circuito paulista é um circuito que tem mais de 30 anos, né? Ininterruptos. É o oficial da federação, é o que muitas cidades usam como Bolsa Atleta, porque esse circuito é um circuito que segue as regras da World Aquatic, né? Então muita gente faz piada comigo e tudo mais, porque não existe roupa de neoprene nas minhas provas, né? Não Aham. tem. E nem Então corrida. A prova de natação começa na água e acaba na água, né? exatamente, não chega, não larga correndo e não chega correndo, é tudo na água que são as regras que tem. Então é uma exigência, mas é mesmo assim tem uma certa assiduidade, né? Muitas equipes, muitos atletas sempre participam e até para se provarem, porque às vezes alguns atletas nadam outros circuitos, que são circuitos que eu chamo festivos, né? Circuitos que é justamente para ter um volume maior de atletas, para facilitar a participação deles, mas depois acabam indo para o campeonato até para se verificar o nível deles, né? Porque o nível é muito forte, eu sempre o circuito paulista acaba sendo um nível mais forte do que os outros que são mais festivos, né? Mas a gente pode deixar tranquilo aqui, algum pessoal já está rindo aqui, porque eu sei que não é por causa da roupa de borracha, mas você tem a categoria de triatlo, né? Alguma coisa assim, a categoria que você abre que o pessoal pode usar a roupa. Tem. É porque assim, muitos triatletas me procuravam, né, para nadar o circuito, para poderem treinar para os Ironmans da vida, para os 70.3, o que seja, né? Só que eles queriam usar roupa porque eles vão competir de roupa. Aham. Então a gente acabou criando uma categoria triatlo, que é absoluta, né? Não tem faixa etária, não tem nada, que aí é ao contrário, é obrigatório usar roupa de borracha.
mas é uma categoria que foi muito mais voltada para os triatletas que querem participar do circuito, né? Uhum. Mas a prova oficial mesmo de águas abertas não tem roupa de borracha, de jeito nenhum. Tô falando aqui que é por causa da roupa, mas é por causa também da de não correr, né? Que não pode correr, porque eu acho que grande parte dos festivais festivos hoje, das provas festivas hoje, né, Igor, você deve saber, você acompanha alguns deles e Eu, a gente tem que correr, né? E isso é muito é, chato para quem realmente vem só da natação, né? é verdade, eu cuido de várias provas, né? E eu tenho uma empresa e a gente acaba cuidando da parte aquática toda de várias provas. Aí a regra é dos organizadores, tá? Então eles acabam correndo. Mas eu já vi várias provas em que um atleta terminou, a maré estava baixa, então você tem ali seus 70, 80 metros, o cara terminou na frente, né? E perdeu na corrida. O cara que veio atrás, que estava 20, 25 metros atrás, era uma pessoa mais alta, e acabou correndo e passando ele na corrida. Então, como eu sou de águas abertas, né? É só natação, eu acho mais justo terminar na água. O pessoal foi para nadar, então, e para decidir a prova na água. Essa é a minha regra. É. E assim, né? Acho que também tem um pouco. Tudo bem, né? Se não tem a regra, mas acho que tem um pouco. Acho que a consciência de cada atleta é o espírito esportivo que podia ser levado em conta, né? Ele sabe que ele levantou depois do cara, entrou no funil, não precisa correr, né? Podia ficar filhinha indiana, mas a gente sabe que isso daí é um pouco de utopia, né? Porque os atletas aí mesmo amadores são bem competitivos, então ninguém É, quer eu acho assim, se está na regra que pode correr, eu não posso fazer, criticar, né? com É, certeza. na nossa prova, todo mundo sabe que a prova acaba na água, depois tem um funil, né? Muitas vezes até por causa de onda, ou a parte de cronometragem um pouquinho mais acima, né? Mas todo mundo segue a fila indiana, porque a prova acabou na água. Então a classificação foi feita ali na água. Eu tenho árbitros que vigiam e é um campeonato tradicional e todos respeitam. Nunca tive muito problema, né? Na verdade, quase zero de problema. Todos respeitam essa orientação. Sabe que acabou na água, o que os árbitros definem ali de classificação. Normalmente eu também estou ali na chegada, até para ser a terceira voz, se for o caso, de dúvida, mas todos respeitaram, todos respeitam e não tive problema. Igor, já que a gente está falando do circuito paulista, você lembra de cabeça aí quando é a próxima etapa? Porque agora a gente tem um gap aí, né? Justamente para Outubro, dar um foco pro pessoal. é, na verdade, eu tenho duas provas que a gente são meio tradicionais, né? Que a associação também cuida, que está no nosso calendário. Agora, em agosto, eu tenho a Tríade, que é um desafio diferente. A gente monta sempre uma medalha estilo mandala, uma medalha encaixa na outra, né? Então vira um medalhão, com três metragens, 2.500, 1.500 e 1.000. Você nada 2.500, mais ou menos 30 minutos depois, você vai nadar os 1.500, 30 minutos depois você vai nadar os 1.000. Essa roupa, até por ser em agosto e vai ser numa represa, é liberado roupa de borracha. Até porque eu também continuo seguindo as regras da World Aquatic. Vai estar abaixo de 18 graus, né, a água, então é liberada a roupa de borracha. Depois, em setembro, tem o Desafio Speedo. É uma prova que foi criada para um aniversário de 45 anos da Speedo e virou tradição, né? É uma prova que é na Barra do Saí. Eu Uhum. faço também, junto com a Norte, a Fuga das Ilhas. E nessa Desafio Speed, na verdade, é ida e volta da ilha, né? São 4 quilômetros que você pode fazer em dupla. A gente leva o par seu para a ilha, Nada na ilha. espera então você sai do continente para a ilha e o outro vem da ilha para o continente, vocês trocam ali na ilha a posição. Tem duas provas, justamente, porque tem gente que quer participar, porque o Desafio Speedon, esse é um festival, é liberado roupa de borracha, né, porque é um festival, mas a gente vai ter várias parcerias, estamos fechando algumas novidades, principalmente para as crianças, estamos fechando parcerias que ainda é meio segredo, Uhum. mas vira um ambiente muito bacana ali na Barra do Saí. Então tem essas duas provas. E aí, em outubro é a nossa penúltima etapa, que vai ser em São Sebastião, não lembro agora de cabeça a data. E a última, que é na Ilha Bela, em novembro, que é um dia depois da travessia Caraguá-Ilha Bela, que por sinal, eu abri as inscrições, acho que só tem uma ou duas vagas, já está quase lotado também os revezamentos que fazem a travessia Caraguá-Ilha Bela.
É que isso. também é um casamento que vocês que organizam, né? Teu irmão estava me contando uma vez que vem da época do seu pai, é isso que organizava? Na verdade, assim, eu nadei essa prova várias vezes, ganhei inclusive algumas vezes, que era Caraguá, Ilhabela ou Ilhabela, Caraguá. Cada ano revezava, mas era individual, era uma prova individual, né? Depois de um tempo, até por uma questão de custo, porque nós tínhamos os apoios das prefeituras, porque você escrever, era vagas limitadas, eram 100, 110 atletas no máximo, mas você precisa de 100, 110 barcos. E as prefeituras antigamente até nos apoiavam com traineiras, barcos. Depois a situação do país foi mudando, as prefeituras tinham mais dificuldades orçamentárias, então você não tinha como fazer isso. E o custo é muito alto de alugar barco, né? Uma pessoa individual. Então nós criamos o revezamento, né? Meu pai ainda me ajudava na época e a gente criou essa ideia de fazer o revezamento. Primeiramente a gente pensou, são 4 atletas, reveza a cada meia hora, mas tinha um problema de fazer, mas vai ter equipe mista, vai ter equipe feminina, então a gente criou uma regra única em que são 4 atletas, é obrigatório ter pelo menos uma mulher na equipe e eles vão Uhum. revezando a cada meia hora. É uma grande festa, tem equipes que eu abri, pra você ter uma ideia, eu abri em março, teve uma equipe que escreveu 6 equipes já no segundo dia que eu abri, né? Do dia. É, Então, é bem disputado, todo ano é sold out, né? Todo ano acaba as vagas, como eu falei, nós estamos em julho, né? A prova é só em novembro, eu devo ter 2 ou 3 vagas somente agora. legal. E Igor, conta um pouquinho pra gente, o Igor que vai ser um dos nossos também aqui de novo. Você está do Aquacamp, está vindo participar do terceiro Movimento Esporte Conecta Aquacamp. Então, a galera aí que está nos ouvindo é no dia 30 e 31 de agosto. É, vai ser uma coisa muito legal. Já é o terceiro, ano passado você conseguiu passar lá rapidamente no Clube Juventus, esteve com a gente. Então, esse a gente vai ter uma parte prática na praia. É, o Harry falou que está cortando. Está cortando para você, Igor? Ou será que é você que fica. Não, tá cortando para mim também. Eu entendi o que você me quer que eu responda, mas saiu meio bem picado, tá? É, porque para mim você estava cortando também um pouquinho. Aí voltou normal ou não? Para mim tá normal agora. É, o Rádio tinha falado, a Isabel tinha falado. Mas assim, eu agradeço que você, o Rádio, a galera toda vai conseguir vir de São Paulo para cá no terceiro Aquacamp. Esse ano a gente vai estar fazendo uma parte prática no mar, ainda definir se Vitória ou Vila Velha pela parte da manhã. Mas como aqui tudo é pertinho, né? Igual aí, ABC, São Bernardo, São Caetano, então a gente vai fazer um pouco. A parte do sábado provavelmente vai ser toda em Vitória e no domingo em Vila Velha. Uhum. E eu tive bem bacana, fiz um misto aí do pessoal aqui do Espírito Santo, o primeiro brasileiro que fez o Carnaval da Mancha, você foi com ele ou não foi você? Acho que não, né? O Márcio Junqueira não foi você que Não, levou. não, eu tava lá com ele, eu tava com outro atleta, não lembro quem pra você O ter. Márcio estava. Ele, eu acho que ele foi com o Renato, acho, se eu não me engano, né? Eu Você não acha que lembro. estava com o Glauco na mesma época? Acho que foi Pode com o ser, Glauco que você foi. pode ser. É. Realmente, como eu falei, eu não vou lembrando, mas eu lembro que Márcio, a gente conversou bastante lá, eu acabei conhecendo ele, gente boa, né? Então E, ele vai estar com a gente também. né? Olha, eu acho super importante, eu falei isso o ano passado, eu cheguei, dia 5 da manhã, tomei um banho e fui até lá, porque era no Juventus, eu moro na ABC, então era perto, pelo menos para dar um oi. E o que eu posso dizer, gente, eu acho muito importante esse tipo de trabalho, né? O aquacamp, palestras, simpósios, principalmente voltando de aulas abertas. É um esporte que cresceu muito, proporcionalmente, não é segredo, gente. Eu sou o diretor eu sou gerente de marketing da Freedom, e então a gente ora tudo. Você está me ouvindo, Ale? Ou cortou? Tá me ouvindo? Ouvindo. Tô. Ah, tá bom. É que travou aqui a imagem, eu pensei que você não estava ouvindo. E eu acho super importante esses tipos de ações, porque é um esporte que, em comparação à natação, piscina, cresceu exponencialmente muito mais, como a corrida de rua em relação ao atletismo e tudo mais.
Então é algo que tem que ter mais conhecimento. Nós temos que capacitar novos profissionais. Às vezes a pessoa é especialista em piscina, mas não é especialista em águas abertas, né? Você tem que, você tem que aprender a capacitar pessoas que vão gerir novos eventos, pessoas que vão gerir o evento em si, não só a parte aquática, mas a parte estrutural fora da água. Então, esses tipos de ações são muito importantes, só faz crescer o esporte. Você acaba popularizando, é uma matemática simples. Quanto mais atletas tiverem, mais interesse tem, mais atletas virão, mais chances de você ter novos campeões olímpicos como a Ana Marcela. É simples assim. A natação americana, e eu treinei e vivi lá bastante tempo, a natação americana é o sucesso que tem, claro, pela estrutura, mas principalmente pelo volume de atletas que praticam a modalidade. Então, estatisticamente, para aparecer Michael Phelps da vida, Mark Spitz e tantos mais que estão aparecendo, é pelo volume. Então, no Brasil pode ser também a mesma coisa. Pra vocês terem uma ideia, a Flórida tem mais atletas federados do que o Brasil todo. do que o Brasil todo. Federados. Então, atletas que têm um certo nível. Então, você quer popularizar, você quer evoluir, tem que ser com isso. Palestras, simpósios, cursos, competições populares, competições de um nível um pouco mais forte, mas sempre buscando a orientação dos profissionais. É muito comum, eu sou muito procurado, principalmente de outros estados, pessoas pedindo orientação. Olha, eu estou com uma equipe, eu tenho uma assessoria, estou com tantos atletas, nunca participei de águas abertas. Como eu devo proceder? Então, a gente tenta explicar, né? A natação, o nado praticamente é o mesmo, mas também não é o mesmo esporte. E eu já vi É. muitos atletas que conseguem nadar 3, 4 mil metros e se perderem totalmente numa prova de águas abertas e falar, nunca mais participo. Mas não é. Faltou orientação, faltou preparação, e porque é divertido, né? É fácil ver. Os masters amam águas abertas, porque também é um esporte que você está outdoor, você está curtindo a natureza, aproveitando e muitas vezes aproveitando com a família o mesmo ambiente. É É, isso. socializando, né, Igor? Porque não tem aquela coisa de piscina que você vai, faz a primeira prova, tem que ficar esperando mais de 2 horas a próxima prova, depois tem que esperar mais não sei quanto tempo para o revezamento. É, E é é, cansativo. principalmente para os familiares, né? Às vezes o atleta está lá na adrenalina, quer melhorar seu tempo, ele não percebe tanto. Mas quando vai com familiares, né? Pais, às vezes, eu já vi pai de atleta que não entendia nada. O filho começou a nadar, ele achava bom que estava fazendo um esporte, mas não entendia nada de natação, né? E às vezes, vários casos eu já vi isso. Então você tem as séries, né? Principalmente uma competição mais forte, você tem a série, as eliminatórias de manhã, a final à tarde, né? E o filho ganhou uma série, mas ele não chegou nem entre os 20 primeiros, né? E o pai estava todo feliz que ele tinha chegado em primeiro, porque ele não entendia nada, né? Aí até explicar para o pai que não é. Então é meio chato. É importante a natação, é um esporte olímpico, é um esporte de tradição, mas Águas Abertas está conquistando muito seu espaço justamente por esse lado, né? Esse lado em que você pode trazer família, namorado, filhos, né? Tem muito atleta master, né, participando. E imagina ele viajando todo final de semana para uma competição de piscina que a mulher não vai querer. Agora, se ele vai todo final de semana para uma praia, para uma represa bacana, a mulher vai junto, porque é um passeio, não deixa de ser um divertimento. E é um horário marcado, né? Começa às 9, sabe que vai começar às 9, vai demorar 1 hora, 2 horas, às 11, 11h30 está acabando. Então a esposa pode ficar com as crianças brincando, que sabe que às 11 horas o marido está de volta para continuar com a família. Então eu acho que é um dos motivos de ter crescido muito a modalidade. É o que o Breno, não sei se você já conhece, o Breno, você vai ter a oportunidade de conhecer aqui também, ele é um dos organizadores da Travessia João Moreno, que é uma das mais antigas do estado. E Sim. ele é o que está falando aqui, é muita diversão e comunhão, né? E ele procura trazer isso para o evento também, que são aí dois dias, tem a parte de corrida junto também, então é bem bacana, movimenta e traz gente para conhecer o estado também. É um dos objetivos. E olha que legal, Igor, a gente vai ter pessoas inscritas que vão estar vindo, já tem pessoas inscritas, né? Não vai ter. Tem gente que está vindo aqui do interior do Espírito Santo, pessoal aí de São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina já está vindo também, já estão inscritos, então eu fico muito feliz que eles estavam no passado, alguns deles, e estão vindo para esse evento também.
é a primeira vez que vão conhecer o estado também, então é legal essa troca, né, para trazer essa movimentação e para gerar essa socialização, essa diversão e poder nadar um pouquinho e ouvir cada vez mais a experiência de vocês. Então, fiquei bem feliz também por alguns inscritos aí de fora do estado confirmar, é bem legal. Falou que você percebe que aumentou o volume, você na época acredita que depois da pandemia deu um. Eu tenho a impressão que deu um boom aí de nadadores em águas abertas, seja grupos de amigos ou assessoria no mar, até porque as piscinas ficaram fechadas na época da pandemia. Você acredita que aumentou mais depois da pandemia? Acredito, não, tenho certeza, né? Porque acho que foi uma lição que nós tivemos, né, com a pandemia, né? Todo mundo clausurado em casa, importante, preocupação com a saúde, bem-estar, e quando a pessoa, igual um prisioneiro, né? A pessoa fica presa depois que tem uma liberdade, ela quer, igual, já pegou um cachorro que você fica o dia inteiro em casa, aí você leva para um parque, você solta a coleira, ele fica que nem um maluco correndo, que nem um louco. Todo mundo começou a procurar, então aumentou muito, não só águas abertas, mas todos os esportes outdoor, né? Como eu falei, eu trabalho na Speedway, e nós patrocinamos inclusive a prova do Breno, né? E a João Moreno, mas a gente patrocina a Triathlon, tem aquela Run Fun, tem. Ah, bom, um número de. Todas cresceram porque aumentou o número das pessoas interessadas em fazer esporte outdoor. E cresceu de uma maneira, tanto é que cresceu como também oportunidade de emprego. Muitos professores que eram meio amarrados, entre aspas, em academia, dando as aulinhas ali, meio engessados, criaram suas próprias assessorias, né? E para as academias também virou um negócio, porque hoje uma assessoria, o que, que ela faz? Ela arrenda algumas raias durante o período, então ele tem garantido, o dono da academia tem garantido aquele horário para. Então tudo é um ganha-ganha, não tem. O atleta ganha, o professor ganha, a academia ganha, ou um clube ganha. Então, principalmente aqui em São Paulo, muitos clubes que tinham as piscinas ociosas foram arrendados para várias assessorias, né? Que pagam um valor lá mensal, que é interessante para a assessoria, é interessante para o clube e é interessante para os atletas, porque tem um clube para poder fazer seu treinamento. Então é um ganha-ganha impressionante. Cresceu, cresceu, vai crescer mais, eu acredito que vai crescer mais. O que eu acho é que no futuro os atletas, né, vão começar a ser mais seletivos. Existem provas e provas, né? Tem provas que são grandes festivais, muito bacana, que se preocupa com segurança, mas tem muitas provas, e eu sou muito crítico nisso, né? E eu recebo propostas de apoio lá na Speedo praticamente toda semana, e a primeira coisa que eu vejo é a estrutura. Tem provas que não têm a menor noção de estrutura, a menor noção de segurança, não tem apoio. Não tem, da Speedo nunca vai ter. É. Né? Eu me preocupo muito com isso. Esse é um dos cuidados que nós temos. Não, eu acho que acho não, né? Tenho certeza que tem que ser assim, porque o que eu percebo, Igor, ainda mais tem muitos grupos de amigos que vão nadar, de repente um já nadava, já tinha conhecimento, mas os outros vão tudo na onda e aí vão aumentando sem muito controle às distâncias e sem saber algumas regras básicas de segurança, né? Eu sempre pontuo isso para quem eu conheço. É uma coisa é saber nadar, mas eu não sou professora e também não posso ser responsável por você, né? Então, se você quiser nadar como amiga, você tem que saber nadar também e a gente vai nadar num local mais abrigado. É, Eu sou exato. meio reticente a isso. Nunca nadar sozinho, né? Nunca evitar nadar sozinho, em águas abertas, sempre com algum companheiro, ou um caiaque, ou alguém, ou margeando e uma pessoa observando, com a boia de segurança, tem todos esses atrativos. Algumas coisas que às vezes, por exemplo, o circuito paulista, ele tem um limitador, né? Eu tenho tempos limites. A única prova que eu não tenho tempo limite é a prova curta, que é a prova de 1 quilômetro. Aí é um festival que todo mundo pode nadar. Mas há tanto as outras duas provas, a de 2 e 4 quilômetros, ela tem tempo limite. Porque é muito comum, e eu acabo arbitrando outras provas em que não tem o tempo limite. Então tem uma pessoa que não tem a menor condição de nadar uma prova de 4, 5 quilômetros, mas quer nadar 4, 5 quilômetros, e demora uma vez uma pessoa que demorou 4 horas e meia para nadar 4 quilômetros. 4 horas e meia. 4 horas.
4 quilômetros, né? Não, não é ruim, é muito ruim e é muito perigoso. Porque você faz uma prova baseado, por exemplo, eu estudo a maré, as correntes, quando vai encher a maré e tudo mais, se for somente no mar. E até previsão de vento. Uma coisa é você imaginar uma prova que ia durar 1 hora e meia, 2 horas no máximo, ela ser mais que o dobro que você tem um atleta. Às vezes você tem provas largando em paralelo. Então você acaba disponibilizando um barco, porque essa pessoa, sempre o perigo é de trás, né, é dos atletas do meio para trás. Então a segurança sempre é maior nessa. Aí você tem um atleta muito lento numa prova, em que você acaba disponibilizando um barco exclusivamente para ele, enquanto você está rolando outras provas que você poderia estar cobrindo. Então, eu sempre sou a favor de ter um tempo limite. Falar, mas aí só os bons vão nadar? Não, gente. O meu tempo limite é média, é pace de 3 minutos e 20 a cada 100 Que metros. é É muito. muito na prova maior. E esse pace vai aumentando conforme vai diminuindo as distâncias. E a pessoa vai galgando, né? Eu tenho atletas que começaram sendo um dos últimos na prova curta, depois foram para a prova média, da prova média foram para a prova longa, e da prova longa cruzaram o Canal da Mancha. Aí. Tá? Tem histórias de atletas assim. Né? E as histórias com mais detalhes a gente vai deixar para o camp, né? Porque você não vai entregar todo o jogo aqui. Não, E a Glorinha botou uma pergunta aqui, não sei se você lembra da Glorinha Ito, uma japonesinha que uma vez você chamou a atenção dela numa prova da Poliana Okimoto. Ela, acho que ela estava, ela te conheceu lá, e acho que ela chamou teu nome e você estava dando as instruções. Aí você, eu acho que olhou feio para ela e ela grava disso, mas ela se diverte. Da outra vez lá que você não pôde entrar na live, ela estava contando aqui pra gente. E aí ela botou uma pergunta aqui primeiro. Ela falou que tem maior respeito e admiração por você, que você é um gigante e um ET da natação. E acho que ela entrou um pouquinho depois que a gente tinha aberto a live, mas a maior distância que você fez foi aí de volta ao Canal da Mancha? depende, né? Para treinar para o Canal da Mancha, eu fiz 3 vezes 24 horas, né? E eu bati o recorde mundial na segunda vez, foi 118 quilômetros, 118 quilômetros, 820 metros. Então, se for Direto? pensar direto, 24 horas nadando. Ah, nossa Senhora. Porque eu estava me preparando para fazer ida e volta. Você não tem uma ideia de quanto tempo você vai demorar, né? Então eu tinha que me preparar pelo menos para nadar 24 horas. Então eu fiz 3 vezes isso. E na segunda eu bati o recorde mundial, que foram 118. Então essa é a maior distância que eu nadei, né, teoricamente sem parar. Você para para hidratar, mas sem parar. A Sim. maior distância que eu nadei depende. Se for em quilometragem, é uma prova de 88 ou 78. Agora eu estou em dúvida, que era Hernandárias, Paraná, que é na Argentina, mas é descendo o rio. Então, que dá umas 10 horas de prova. Então seria uma prova de 40 quilômetros. Talvez o Canal da Mancha tenha sido a prova mais longa, vai em termos de competição, que eu fiz ida e volta, né? Deu 88 quilômetros. Mas não foi a minha mais difícil. Sempre me pergunto isso se não foi. Depois eu conto mais quando eu estiver aí. Mas só fala qual foi então a mais difícil? Eu vou contar só em. Aí quem quer Só... saber, se inscreve, Ah, se inscreve no Aquacamp. isso aí. Até eu fiquei curiosa, daí mas para mim ele ia falar antes no Zap. A Glorinha perguntou com quantos anos você começou a nadar? Eu comecei. Olha, meu pai foi nadador e a gente era vizinho vizinho, minha mãe é vizinha desse clube, chama Clube Atlético Aramaçã, e lá você só tinha três esportes lá. Era natação, futebol e tamborel. E muita gente nem sabe o que é, e acho que tem 3 ou 4 clubes no Brasil que praticam ainda. Tamborel é um jogo de tênis com um negócio que parece como é? Aquele negócio de samba lá? Pandeiro, parece um pandeiro. Faz uma força danada que dá até o braço e a bola ir devagarzinho para o outro lado, né? Meu pai jogava isso também. Meu pai sempre foi esportista. Mas ele, desde criança, ensinou nós a nadar. Eu entrei numa equipe de natação aos 6 para os 7 anos. Na verdade, meu pai tinha ensinado, a gente foi para a escolinha da prefeitura, que era aprendizado, botou a gente na água, eu lembro que foi assim, né? Naquele dia eu botei na água, o professor já falou, não, vai para outra turma. Aí na outra turma eu fui,
nadei 2 dias, o cara falou assim, não, vai para o treinamento. Aí eu já fui para o treinamento aos 6 anos, 6 para 7 anos. Então, desde 6, peguei minha primeira seleção, que era de categoria, aos 11 para, acho que nem sei, chamava infantil na época, nem lembro mais. Aos 11, 12 anos eu peguei uma seleção de categoria. Ou seja, você já foi precoce, né? Já teu destino já era natação. Não, não, olha, nós somos em quatro. Meu pai ensinou os quatro a nadar, né? Aham. Ensinou os quatro a nadar. Então, todos eles, quando já foram para a escolinha de natação, já não tinha aulinha de boinha, nada, a gente já sabia nadar, mas É. já, porque a gente vivia na praia, vivia em todo lugar tem água, né? Na verdade, isso é algo que eu sempre recomendo. Meus filhos foi a mesma coisa, eu tenho 2 filhos, já estão adultos, mas eu fiz questão que eles aprendessem a nadar por questão de segurança. Qualquer lugar que você tem uma piscina, um lago, um mar, alguma coisa. E criança não tem noção de perigo. Então, quanto antes eles aprenderem a nadar, é a melhor coisa. É, Minha filha até migrou para a ginástica olímpica quando era criança, mas ela sabia nadar e nadou muito bem durante muito tempo. isso é muito importante. Inclusive, hoje, eu estava com um dos professores que vai estar aí na parte aquática com a gente, que é onde eu treino aqui, na, na outra cidade, em Serra, no Espírito Santo, e ele também está organizando uma prova. E hoje ele fez um simulado. Eu conheci um senhor lá que na piscina, agora já está nadando em águas abertas. E o depoimento que ele deu foi bem esse. Ele tem 4 filhos e desde bebê botou para saber nadar, não importa o esporte que fossem escolher depois, né? É, essa. Nossa, tá travando muito a live, gozado. Agora voltou. Para mim, voltou Agora, agora. a voz nunca travou, mas as imagens devem ficar tudo craquelada depois aqui. Ah, para mim tá ótimo aqui. É, não, É é só, só ficar só parada, mas a voz tá ok. Não, é só para dar o exemplo desse senhor que falou dessa importância também, e a Mônica Guzmán, que está aqui nos dando depoimento também, que dos 4 filhos dela, os 4 também já aprenderam a nadar, né? Não tem muito como fugir. não tem. E a Claudinha Matoso falou que o Tamborel é lá de Santos, ô Igor. Só que a Aramaçã ganhava do pessoal de Santos, tá? Pode falar para ela aí, porque eu sei que o meu pai foi campeão paulista várias vezes. Ele não, a equipe foi campeão. Deu Hã? pau no clube. Eu acho que era Internacional de Regatas, eu não lembro quais eram, mas ele dava pau neles lá. A Aramaçã dava, era forte. É isso aí. Olha, Igor, e pessoal que está aqui, se vocês tiverem alguma pergunta para o Igor, podem falar, a gente fica mais um pouquinho aqui, apesar que ele só está rodando aqui, eu não estou mais, a imagem dele tá travada para mim, mas a voz está ok. Não sei se é a minha internet, o que é, porque só dá pau na hora da live. E, e a gente espera, né, todo mundo aí e saber das curiosidades também do Igor, qual foi a prova mais difícil dele, para o terceiro Aquacamp, que vai ser aqui em Vitória e Vila Velha, 30 e 31 de agosto. Então as inscrições estão abertas, corre lá para se inscrever, aqui na bio segue a ler, e toda semana aí a gente está lançando algumas informações. Em breve aí a gente vai mostrar também a camiseta e mostrar alguns detalhes aí do que vai ter nesse final de semana, de muita interação e conexão com vários feras aí de Águas Abertas. Alguns que vão vir de São Paulo, outros que vão vir de Ilhabela, outros virão do Rio Grande do Sul e com certeza a galera aqui do Espírito Santo também prestigiando os grandes nadadores aqui do estado. Então a gente espera vocês, vai ter uma parte prática e depois fórum de palestras, debates, justamente para melhorar o conhecimento do pessoal aí que pode ser que ele já nade em águas abertas, pode ser que queira nadar provas maiores, ou quem vem de piscina e quer saber como que é, triatleta, então você, amante aí de esportes em geral, está convidado para estar lá com a gente, né, Igor? Esperamos Olha, todos. eu vou te falar, eu acho que 20 anos já, eu vou para a Asca, quase todos os anos, né? Só não vou se, quando eu assumi a seleção, às vezes batia o calendário de alguma etapa do circuito mundial, ou o próprio mundial, eu não ia. A Asca é um encontro de técnicos que ocorre nos Estados Unidos, com os melhores técnicos do mundo inteiro, né? Todo ano
você aprende alguma coisa. Então, todo simpósio, tudo você aprende alguma coisa. Um palestrante pode ter dado uma primeira palestra no primeiro ano, 2 anos depois, se ele falar, é diferente, porque ele já vivenciou mais alguma coisa. É. Você sempre está aprendendo. Isso eu aprendi com meu pai era professor, então ele ensinou. Ele falou assim: você nunca para de aprender, você tem que sempre estar estudando e aprendendo. E eu vou todos os anos para a ASCA, né? Justamente para aprender. Sempre tem uma novidade. Já cheguei a conversar e dar palestras também nos Estados Unidos, e eles aprenderam comigo, mas eu aprendo com eles também. É sempre uma troca de é uma troca de informações. Né? Então, quem quiser, e eu acho que vale muito a pena. As experiências, eu gostaria de ter tido alguém como eu sou hoje, experiente em águas abertas, quando eu comecei Águas Abertas. Porque eu ganhei muitas provas no exterior, ganhei um monte, mas perdi pra cacete. Não vou falar palavrão, segurei. Ia falar outro palavrão, mas perdi muito, muito mais, muito mais. E muitas vezes por cagada, mas muitas vezes por cagada, porque não tinha alguém que me orientasse. Não existia, era muito cru, né? Eu sou de uma geração que assim teve um atleta de águas abertas que chamava Abílio Couto, que foi campeão Aham. mundial, foi recordista mundial do Canal da Mancha na década de 50. Depois a gente sumiu. Depois eu entrei nos anos 80, né? Foi quando eu comecei em 83, acho que é, 82. Comecei a fazer águas abertas e a nadar no exterior, mas não tinha nada. Então eu, assim, errava, aí aprendia com o erro. Aí eu corrigia aquele erro, errava outra coisa. Aí tinha que aprender com o erro. Então eu pastei muito até conhecer. E isso eu passei para outros atletas, né? O Samir foi meu atleta, o Glauco foi meu atleta, são os novos, né? Novos assim, novos assessorias, né? São os A que Martim- estão aprendendo. Então, eles já tiveram mais uma orientação. Então, todo mundo que vem sempre tem uma orientação nova. E mesmo o pessoal, eu falo, eu tive um técnico nos Estados Unidos, que eu também não vou contar, eu posso contar lá na palestra, mas que fez mudar meu modo de treinar e tudo mais, que virou minha chave para poder ter resultados. Né? Isso eu Olha também não aí. vou falar agora. Quem está curioso, que se inscreva para poder se informar. Mas o que eu acho muito importante é continue o Aquacamp, porque é um aprendizado. É aprendizado para mim. Muitas vezes eu vou conversar com pessoas também e eu adoro entender o problema das pessoas ou às vezes solução. Existe um case da Procter Gamble da pasta de dente. Eu vou falar só um casezinho aqui. Gente, eu sou gestor há muito tempo, me especializei nisso. Depois é que eu fui me especializar em técnicos de natação, então eu trabalhei muito tempo com pessoas. Mas na Procter Gamble eles estavam tendo prejuízo com a concorrência. E eles queriam aumentar a lucratividade. E ficam os 10 executivos lá até de meia-noite trabalhando. E à noite vem os faxineiros dos Estados Unidos para limpar. E eles têm aquele horário para limpar. Então o cara, enquanto eles estavam em reunião, ele continuou limpando a sala e eles estavam perdendo as vendas deles tinham caído na pasta de dente. Ah, Esse, chegou uma hora e os caras pensam anúncio, alguma coisa, embalagem, ele simplesmente falou: por que você não aumenta o buraco da pasta? Aí sai mais, vocês vendem mais. E esse senhor ganhou foi. US$ 200 mil para a empresa. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer assim, muitas vezes não é, o cara é especialista, o cara vem uma pessoa que vai te passar uma dica e eu aprendo muito com Caiçara, muito com Caiçara. Muitas vezes eu vou fazer prova, eu falo com a Marinha, falo com todo mundo, mas eu falo com o Caiçara. O cara vive ali. Então, você aprende muito com pessoas, Aham. tá? Então, aprendizado nunca é demais e vem de todos os lados. É isso. Então, acho que o Aquacamp é uma oportunidade de você vai ter troca de informações, de aprendizado, que vale muito a pena. Bom, é isso. Obrigada. Olha, a Glorinha aí falando que você é durão, mas você tem um coração de ouro. Eu sou mais durão, né? Eu costumo bater e depois eu assolto. É, oi, é divertido vocês juntos aqui. E Ah, isso, a primeira vez que é, eu. Desculpa, vai falar. e travou. Travou? Travou. Tá me ouvindo? Travou. Repete. É, Agora tô. não, eu falei que o
O Harry que o diga, né? Vocês. O Harry merece, ele merece. As broncas ele mereceu todas, nenhuma foi sem merecimento, ele sempre mereceu. É, falar em bronca, você não deu bronca, mas só duas perguntas aqui restantes. Uma delas é do Ronaldo Camilato, você vai conhecer. Não, acho que você conheceu no Camp ano passado. Esse ano ele vai estar aqui como um dos convidados para a mesa redonda. Ele que vai fazer o Canal da Mancha e está perguntando para vocês se tem um mês melhor de janela. E aí eu acho que sobre água gelada, a melhor forma de se acostumar, você pode dizer no camp aqui. Sim. E olha, só posso dizer que o Canal da Mancha ele está muito mais quente do que uma década, 2 décadas atrás, né? Eu nadei a 11 graus quando eu fiz ida e volta e 12 graus quando eu cruzei. Mas eu já levei gente em junho, julho, agosto, setembro. Por exemplo, esse ano eu acabei de voltar do canal e a água estava 16 graus para. Só que fora estava 30 graus, né? Tá vendo? Eu estou bem queimado porque estava 30 graus fora, mas a água estava 16. Compensação, ano passado eu peguei água a 20 graus. É difícil dizer, a água está bem mais quente do que muitos anos atrás, Aham. mas ainda, qual é o melhor mês? É difícil. Vai, em termos de estatística, julho e agosto são os melhores meses, né? Julho e agosto são sempre os melhores meses. Segunda quinzena de julho e todo mês de agosto, por causa do clima, que é um pouco mais quente. Fica mais quente Mas do isso lado não de quer, de fora, mas isso não quer dizer que você vai pegar bons ventos, você vai pegar água com uma temperatura agradável, para o Canal da Mancha, quero dizer. Eu já vi atletas que foram lá no melhor época, que é agosto, e não te pegaram, não conseguiram nem nadar. E já vi atletas que foram em outras datas que pegou o que a gente chama vento da Escócia, é aquele vento que vem nas costas, né, vem em direção das costas, que te empurra, você vai surfando, né? E dá um ah, tempasso. É por isso que eu sempre falo, não se preocupa muito com o tempo, né, no Canal da Mancha, o importante é completar. é. Porque o Canal da Mancha é meio ingrato nesse sentido. E aí, quando eu estiver com vocês, eu explico tudo que é o Canal da Mancha, sem problema. É, o Harry tá aqui, falou que você dá bronca, mas com carinho, mas recebe até hoje. Então eu falei pra ele que ele merece, né? Porque ele recebe até hoje. Não, ele sabe que até hoje não aprende, né? Não aprende, né? Não tem jeito, né? Quando eu descubro alguma coisa, já está fazendo cagada, e aí aquele que quer que eu passe a mão, não vou passar a mão, não passo. É isso aí. E a outra pergunta aqui da Mônica, que ela fez um comentário que eu acho que ela. Acho não, né? A opinião, pelo que ela escreveu, é a mesma que o Renato Ribeiro uma vez me disse, que não é muito aconselhável levar no barco o pessoal, a família, né? Esposa, porque tem Olha, uma questão aí que pode prejudicar o nadador, né? De nervoso com a esposa em cima do barco. não, tem. Eu sou totalmente contra, né? Eu já levei, o Thiago levou a esposa dele, mas a esposa dele super de boa, não. Mas tem pessoas. Quem não está acostumado, tem vários fatores. Primeiro que pode marear e marear muito. E eu sempre falo, eu estou lá para cuidar do atleta, não do acompanhante. Então eu já vi pessoas com meia hora marear, e aí segura para vomitar, cai a pressão, ele vomita, aí fica deitada lá porque cai a pressão, vomita de novo. Eu sei que às vezes quando eu olhava o cabelo tinha vomita, a roupa tinha vomita, parecia um largado lá, e eu não vou cuidar. Lógico, se ela cair na água, eu pulo atrás para salvar. Aham. Depois eu bato nela. Mas eu não cuido. Eu vou lá, eu estou lá para cuidar do atleta. O objetivo, então, a pessoa tem que estar muito ciente desse ponto. O outro é quem não está acostumado também. Por mais que o atleta esteja preparado, existe uma transformação até de aparência. A pessoa vai ficar inchada, a pessoa vai sofrer. Né? Canal da Mancha é difícil porque sofre. É o caminho de Santiago dos nadadores. Então a pessoa vai sofrer. E se a pessoa tem muito amor por ela, mãe, pai, namorada, esposa, esposo, não sei, que não está acostumado, fica. E o atleta ele sabe tudo o que acontece no barco. Tudo. Quando ele respira, ele sabe se você cutucou o nariz, se você cutucou a orelha, se você foi fazer xixi, se você está comendo um lã, porque é só o que ele pode ver. É, Então ele vai perceber se, a, se o esposa namorado ou se a namorada está super. chorando, está sofrendo, e aí ele perde o foco, que é a prova. Então eu sou meio contra. Eu não proíbo, mas eu tenho essas regras, né?
Já teve uma vez um atleta do Sul em que a esposa começou a chorar. Eu, e ele queria saber o que estava chorando. Eu falei, não, não, caiu um cisco no olho. Depois que ele começou a nadar, eu levei ela para dentro da cabine. Falei educadamente com ela, que eu sou uma pessoa educada. E ela não saiu da cabine até acabar a prova. Senão ele não ia terminar. Tá? Olha só. Senão ele não ia É, terminar. mas é isso. É isso aí. Tem que botar os pingos nos is mesmo e deixar as regras claras, porque, principalmente lá no Canal da Mancha, né, Igor? Porque é muita coisa envolvida. É o sonho, é o dinheiro, o foco é total, né? Então, É uma prova para nós brasileiros caríssima, né? A libra está mais de R$ 8, né? Então é uma prova caríssima para brasileiro. Os europeus, tudo bem, tem atleta, eu conheço um monte de atleta inglês que já foi 3, 4 vezes lá fazer a prova, porque os caras ligam e falam, olha, o tempo tá bom, eu tenho vaga. Ele pega o carro e em uma hora ele tá lá e vai e nada, né? Tá é, treinando e nada. Para nós não, a gente tem toda uma logística e pode ocorrer também de você não nadar. Já teve prova, já teve atleta que eu levei, nós ficamos 20 dias lá e não deu nenhum dia. Acabou o tempo, acabou o slot dele, acabou tudo, e ele teve que voltar com uma mão lá na frente e outra atrás. Ou seja, perdeu o dinheiro da reserva, gastou com hospedagem, alimentação, passagem, e é uma fortuna, é uma pequena fortuna fazer o Canal da Mancha. é, Esse é um ponto. O outro ponto é como se preparar e tudo mais. Infelizmente, ainda temos óbitos lá, né? Então, por mais cuidados que tenham, que hoje a associação ainda exige uma série de seguranças, tem muitas pessoas que ainda são ignorantes, achando que é uma prova qualquer. Ah, não, eu fiz uma prova, eu fiz Capri-Napoli, vai. Capri-Napoli é um paraíso, né? Mediterrâneo, água quente, ilha, Nápoles, tudo bonito, né? Aí você vai para o Canal da Mancha, água cinza, de manhã você acorda, tá 10 graus, na hora do almoço tá 25, à noite você tá chovendo com mais 10 graus, água gelada, e você não está preparado, fora o esquema de correntes, né? O Canal da Mancha tem umas correntes, por isso que a dificuldade é dele, e o atleta não se preparou para isso. E muitas vezes quem acompanhou ele também não é preparado para isso, né? Então acaba tendo óbitos nesse sentido. Então, por mais que a associação tenha criado uma série de regulamentos regras. mais rigorosos e tudo mais, ainda, infelizmente, acabam acontecendo nos últimos anos, acabam acontecendo alguns óbitos que não eram para acontecer. É isso aí. Igor, vou deixar então você descansar. Obrigada aí pelo spoiler e por contar mais uma vez um pouco sobre você. E te aguardo aí pro camp para a gente tirar todas as dúvidas do pessoal e contar o que você não contou aqui para gente, Então, assim, para incentivar a galera aí a estar com a gente aqui no presencialmente no camp. combinado. Obrigado, obrigado pelo convite. Vejo vocês dia 30 aí, tá bom? É isso aí. Obrigada, Igor. Até mais. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo aí. Obrigada, pessoal. Abraço.